Susana, Cláudia, hoje a gente vai falar de inglês, mas vamos lá. Seja bem-vindo ao Lolin Talks. Esta série de lives ela surgiu em plena pandemia, como a maioria das lives estão acontecendo agora. Eu sou Caroline, de Belém do Pará, mas você pode me chamar de Lolinha. E há 3 anos eu moro aqui na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia eu me aventuro por trilhas, eu escrevo para um jornal eletrônico, o Brasil News, e faço um podcast para International Students na Plains FM. Hoje nós vamos falar de inglês, sim, inglês com o meu professor de inglês, o Luciano. O Luciano vai já chegar aqui para a gente falar sobre intercâmbio, sotaques, erros e muito mais. Bom, o meu ex-professor, que vai ser eternamente professor, o Luciano, ele é de, Birigui. Ele me falou que é a terra do Giannichini. Vem, Luciano, eu vou te chamar. Tô só te esperando. Tá certo. Mas então, Luciano, hoje a gente vai falar de inglês. Vamos falar de intercâmbio, as nossas experiências, aqueles errinhos clássicos dos brasileiros que estudam inglês a vida inteira ou estão morando fora e já se adaptaram a falar errado mesmo. Metodologias de ensino. Mas te apresenta aí pra gente. Fala aí um pouquinho da tua carreira, da tua jornada como professor de inglês. Legal, legal. Bom, eu na verdade sempre gostei de inglês desde criança e tudo, mas nunca imaginei seguir essa carreira profissionalmente, né? E aí, inclusive, eu fui seguir uma outra carreira, fui ser engenheiro elétrico. E aí, no meio desse negócio, eu decidi buscar certificação internacional. Aí fui morar na Austrália e morei um tempo lá e quando eu fui para lá e comecei a estudar inglês de uma forma um pouco mais sólida do que aquilo que eu tinha tido antes, eu falei, não, é isso que eu quero, né? Eu quero para minha vida é isso aí. Aí voltei e comecei a dar aula de inglês. E já tem aí uns 20 aninhos, né? E pelo menos. E aí, quando eu pego o bichinho de dar aula, você não quer fazer outra coisa, né? E aí, foi isso. Eu comecei a dar aula em franquias, né? E mais ou menos segui a carreira que muitos professores de inglês seguem, né? Mas eu sempre com uma atenção voltada mais para certificação, né? Então, passei por várias franquias diferentes, passei por joint ventures também, né? E trabalhei em colégio também. E agora já faz mais de 10 anos que eu tenho minha própria escola, né? E eu trouxe essa escola agora para Birigui. E agora, sim, do jeitinho que eu quero, aonde eu sempre quis ficar e com a estrutura correta, com a metodologia correta e tudo mais. Então, agora a gente teve que puxar o freio de mão um pouquinho, né? Não teve jeito. Sim. Mas logo a gente sai dessa aí e aí a gente volta com toda a força. Tá certo. Conta pra gente como foi que a gente se conheceu. Eu quero saber a tua versão. A minha versão... Então, primeiro assim, né? A gente estava em Campos do Jordão, e Campos do Jordão é uma cidade que atrai gente de todo lado e pessoas diferentes também. Eu acho muito legal isso, né? Se não fosse por Campos do Jordão, a gente não teria se conhecido, né? Primeiramente. E aí você apareceu lá, eu estava com a escola aberta, e você apareceu, se não me engano, procurando um preparatório para IELTS. Isso. Né? E aí você já tinha morado um pouco na Nova Zelândia, você já tinha tido essa experiência, né? E conversa vai, conversa vem. E eu identifiquei que o potencial e a sua atitude, assim, me levaram a sugerir que você se tornasse uma professora. Né? Porque não tem nada melhor para certos casos do que você assumir essa responsabilidade de ensinar os outros o inglês, por exemplo, e isso te coloca muito nos trilhos, né? Talvez fosse a única forma de te não digo controlar, mas guiar muito bem, porque você com senso de responsabilidade, você vai querer fazer um trabalho legal, vai se preparar bem para as aulas, e isso vai te dar muito inglês também, né? E muita gente começa a carreira desse jeito, né? Procurando por um curso específico e acaba tomando gosto e tal.
Mas aí logo depois, né, você ficou um pouquinho e a gente manteve contato sempre, mas de repente, tô na Nova Zelândia de novo. Aí você falou, ué, então tá bom, Mas né? deixa eu falar um pouquinho disso que é engraçado, porque eu lembro que eu fui em várias escolas, né, as tradicionais, e eu me encantei pela forma, a didática que você tinha, a proposta que você tinha. E aí a gente bateu esse papo legal que você teve essa experiência na Austrália, eu na Nova Zelândia, tinha morado na Inglaterra, e eu estava morando em Campos do Jordão. E eu tive essa aluna, ela era uma senhora, né? Ela era uma senhora e eu lembro daquela entusiasmo de estudar para poder ensinar uma pessoa, gente. E é a melhor forma. Eu sempre É, compreendi que quando você ensina, você, além de aprimorar o que você já sabe, você acaba aprendendo mais para poder ensinar para o outro, né? Aquela sem insegurança, dúvida. aquele friozinho, o que que ela vai me perguntar? Mas ela era um nível básico, então eu consegui tirar, né, de Mas letra. a postura que você tem de ter, né, é outra, Sim. né? E é muito legal, isso te faz aprender muito, né? A galera chegando aí, Eliane, Robert. Valeu, galera, por aparecer. Mas vamos falar de uma coisa, já que eu falei da escola, tua metodologia diferente. Bora falar de metodologias. Tá bom. Metodologias de ensino. Existe o melhor? Existe o pior? Quais são eles? Carol, você sabe que a gente está no que poderíamos dizer de era pós-método, né? O que é isso? É o seguinte, hoje em dia não é nada moderno, né, nem adequado você como educador, seja em qualquer área, eu diria, viu? Principalmente na questão do inglês, mas dizer que você adota determinada metodologia, né? Porque isso já é limitante. Então, Sim. por que isso aconteceu? Porque justamente é pela realidade de que todo método é falho, né? Tem sempre, se você seguir uma determinada metodologia à risca, você tende a perder muitas coisas também, né? E a gente está num mundo que você está imerso no inglês se você quiser, né? Então, assim, a metodologia, eu diria o seguinte, tem a ver muito com a personalidade de cada aprendiz, né? Sim. Então, por isso que acontece muito, é muito comum isso, o aluno vai na escola A, estuda um pouquinho e fala, não é bem aquilo que eu estava querendo, aí vai para B. Aí ela fala, B é legal, mas aí daqui a um pouquinho, putz, mas não é bem isso. E vai, vai, vai. Então, antigamente eu era mais crítico, né? Eu diria assim, tal metodologia, tal jeito de ensinar não funciona. Hoje eu acho que é mais assim, menos dependente, o ensino, né, a questão de resultado, depende um pouco menos dessa definição de qual metodologia. Tanto é que na Study Hall a gente pensa assim, mais importante que metodologia é a filosofia, né? Você ter um set de diretrizes educacionais e principalmente em relação ao relacionamento com o aluno, né? Sim. Então, porque a partir daí, quando você tem o relacionamento bem consolidado com o aluno, você, o meu ponto é esse. Nesse momento, talvez qualquer metodologia pode funcionar. Se você Sim. não consegue essa conexão com o seu aluno, nenhuma metodologia pode funcionar. Né? Sim. Então, assim, para a gente dar um passo atrás disso, a gente tem as cartas na manga, quer dizer, a gente é influenciado por várias delas, Sim. faz a programação do curso, mas sempre sem fechar as pontas, as beiradas. Flexível, né? Tem que ser flexível. Né? E então, agora, você imagina que eu sempre quis fazer isso nas escolas. E como Sim. professor de uma escola, de franquia, uma joint venture, um colégio, a gente não tem essa possibilidade, você tem que seguir. Né? Então chega Sim. um ponto que não é legal, né? Que você percebe que isso não está funcionando. Caiu a ficha bem para mim sobre isso, não querendo me alongar muito, quando eu comecei a atuar como examinador de Cambridge, né? Então eu aplicava as provas orais e percebia muito isso, sabe? De pessoas que passavam por um curso inteiro, quer dizer, eu estava ali naquele momento final de avaliação, de uma certificação internacional das mais difíceis, Sim. e percebia que muitos alunos não demonstravam, por exemplo,
uma intimidade com a língua. Ele passou Sim. por um curso muito bem, muito bonitinho, foi muito bem preparado, mas não, se eu fosse um entrevistador de empresa, por exemplo, eu perceberia que a pessoa não tem intimidade com a língua, né? Então, Sim. meio que foi por aí que a escola foi criada. Tá. Eu queria só pontuar algumas coisas bem pontuais. Mas assim, hoje a gente tem as escolas tradicionais, onde você tem turmas entre 5, 10 alunos, né? Você tem a aula particular, você tem agora os cursos online, que você não tem uma conexão direta com o professor. Existem várias metodologias, e eu concordo com você no ponto de que é muito pessoal. Eu, por exemplo, vejo que existem até escolas tradicionais que elas seguem o livro, né? É aquelas, vamos seguir o livro. Nas escolas que eu estudo, pelo menos a escola que eu sei daqui da Nova Zelândia, eles têm um livro base, mas eles sempre têm um acesso de livros diversos, onde eles vão pegar mais informação sobre aquela necessidade da turma. Então, se o aluno tem uma dificuldade maior em certo assunto, que o livro já passou, que não tem mais o que explicar, eles pegam um conteúdo de um outro recurso para que ele Aham. desenvolva. E não simplesmente vamos passar o livro do início ao fim, e você está formado em 5 anos, e você está com o Advanced, e na verdade não Aham. é. Não tem essa É. intimidade. Mas o que tu falarias assim para aquele aluno que ele não tem condições de ir para uma escola, ou que ele realmente não tem tempo, e que ele é o autodidata, que não é meu caso. Eu não sou autodidata em inglês. O autodidata, ele tá vivendo numa era perfeita agora, porque tem acesso a tudo, né? Até um tempo atrás, eu era muito crítico em relação a todos esses aplicativos, esses programas de aprendizagem e tal. Hoje, eu acho que eles podem somar nessa experiência, sim, com certeza. É muito positivo. Eu acho que mesmo o autodidata, ele vai ter, tem uma das habilidades, se a gente pensar assim, nas 4 habilidades, né? Você tem compreensão oral, listening, compreensão escrita, reading, você tem produção escrita, writing, e produção oral, speaking. Sim, Principalmente nas habilidades de produção, ele tem que realmente se avaliar o tempo todo, certo? E sim, às vezes falta experiência, falta alguém que possa nortear essa questão. Então, mesmo para a pessoa que consegue aprender, adquirir idiomas, desenvolver certas habilidades, é interessante que essa pessoa busque alguém que possa auxiliar pontualmente. Então, sim. isso acontece comigo com os meus ex-alunos. Alguns ex-alunos se tornam independentes, como você, por exemplo, e aí você liga para mim um dia e fala assim, ó, Luciano, é o seguinte, eu tenho uma determinada apresentação para fazer, ou um determinado programa de rádio, e vou falar sobre tal coisa. E me surgiu uma dúvida. Será que dá para fazer assim, entendeu? Aí a gente poderia, por exemplo, ter uma aula, né, voltada para isso, e eu Pontual. vou, né, pontual, eu vou dividir a minha experiência em relação àquilo lá e eu vou te dar dicas, de repente vou tentar te auxiliar numa coisa mais pontual. Essa parte humana, eu acho que a gente não vai perder nunca. Então, assim, e eu acho muito importante, sabe? Por mais que as pessoas consigam fazer de uma forma independente, em algum momento eu acho importante ter esse contato, né? Para quem está começando, eu acho que esse contato é mais importante, né? Para quem está Sim. começando do zero, porque aí a pessoa vai te guiar com todo Te dá um cuidado do norte, mundo. né? Dá Até um porque a norte, internet tem muita coisa. Quando você vai para a é, internet, é um mar, um oceano infinito de recursos. Mas aí você sim, tem que criar uma estratégia, você tem que criar para tudo na vida. Tem que ter uma estratégia, tem que ter os pequenos goals, até o last target. Tem que ter sim, esse organizar uhum, do teu caminho para chegar onde tu queres. Mas eu tenho sim, uma coisa que, assim, que é bem típica do brasileiro, uhum, quando a gente vê como uma nação, tá? Somos, se eu não uhum. me engano, são menos de 5% da população brasileira que fala inglês, né? Que pode-se Acho que dizer até mesmo. menos, Até mesmo. é porque eles fizeram esses estudos e é mais ou menos isso. E quando vem para o Uhum. exterior, eu, Caroline, vejo muito que existem perfis. Um daquele que realmente não tem acesso ao inglês e veio para cá para
para tentar a vida. Tem aqueles que são formados nas escolas tradicionais, mas a fala ela não é desenvolvida, né? E tem aqueles que estão no meio, que sou eu. Eu não sou advanced, mas eu não sou aqui e me considero fluente porque eu vivo o inglês e a gente vai falar disso aí, dessa minha fluência. Mas aqui a gente vai no ponto do intercâmbio. Existem muitas pessoas que fazem anos de curso de inglês no Brasil, escrevem muito bem, escrevem muito melhor do que eu. E o listen para música é até bom, para um filme, mas para chegar numa cidade que o inglês é a língua nativa, fica completamente perdido. Vamos falar agora do intercâmbio? Qual é o ponto, assim, da importância do intercâmbio? Fala um pouquinho da tua experiência e depois eu falo da minha. Primeira coisa, intercâmbio tem que fazer no momento que for possível, né? Todo mundo pergunta qual é a hora certa, qual é o momento certo. Cada um tem o seu momento certo, tem a sua hora certa. Eu diria que tem que ser no momento que dá. Obviamente que, dependendo do caso, é importante você se preparar e ser consciente da sua situação, né? Então pode ser com 16 anos, pode ser com 18, pode ser com 20, pode ser sem filho, pode ser com filho, pode ser, né? Tudo isso pode acontecer, pode ser a família inteira e por aí vai. Pode ser tudo isso. Mas a questão é, ok, decidiu fazer, vamos nos informar, vamos, né, estudar qual é o destino, a questão cultural, sabe, tudo que envolve essa experiência tem que ser estudado antes, né? Sim. Hoje em dia, Carol, você acha que tem desculpa para a pessoa ir para Christchurch sem saber todas as caminhadas que ela pode fazer? Não é possível, né? Não. Então, assim, dá para se preparar muito bem hoje em dia antes de ir, para que a pessoa não se frustre, né? Então, assim, agora, na minha época, quando eu fui, eu trocava e-mail com a família que eu ia morar, né? Assim, era uma coisa meio distante, é uma cultura diferente. Então, assim, então, vamos dizer assim, eu dependi muito mais da minha personalidade para que a coisa, né, acontecesse do que toda essa preparação, né? Então, assim, bom, no meu caso, né, você perguntou da minha experiência, nem mais falar disso, vamos a chorar aqui, eu querer, né, pegar um avião de volta, porque foi perfeito, Carol. Começou desde a viagem para lá, já foi uma aventura, porque eu tive que pegar um avião da Air Canada. Eu fui para o Canadá primeiro, passei pelo Havaí, depois cheguei na Austrália, eu não sabia nem que dia que era, a coisa do fuso horário, eu tinha voltado no tempo, tinha adiantado no tempo, mas assim, do primeiro ao último dia foi espetacular. As pessoas muito legais, a família com quem eu morei, eu mantenho contato com eles até hoje, a menina que era praticamente uma bebê, está formada, está na faculdade, entendeu? E a gente mantém contato. Foi uma experiência, assim, inacreditável, né? Muito boa. Esse é um caso. Tem gente que não passa, né, não teve essa sorte toda, né? Sim. E eu ouço muitos casos de pessoas que passaram muito mal, assim, na questão de saudade da família, Sim. Tudo que você possa imaginar, de dinheiro e tudo, né? Eu, por exemplo, quando cheguei, pensei assim, eu preciso ter a experiência de tudo que eu tiver à mão. Ó, veja a importância do inglês. O inglês me abriu certas portas. Sim. Quanto mais inglês você tem, mais você vai poder ter experiências. Claro. Né? Então, esse é o limite, pode ser o limite da sua experiência em outro país, é o seu nível de inglês. Então, eu digo assim, quanto mais você souber de inglês, melhor. Então, se prepare sempre, estude a vida inteira, quando surgir a oportunidade, tchau. Agora, mas dá para ir sem saber nada? Dá, eu acho que é melhor do que não ir, né? Só que aí a pessoa tem que se preparar muito bem. Mas como é que foi a sua experiência? Tá, primeiro eu vou dar um beijo para todo mundo que tá entrando, Rafa, minha amiga, minha tia Fátima, uma das melhores amigas que eu tenho, Andréa Cardias, toda essa galera aí, um beijo e vamos lá. A minha experiência, eu fui ao contrário de você, eu tinha um nível bem básico,
eu tive o privilégio de estudar em quase todas as escolas na cidade que eu moro, que eu sou de Belém do Pará, mas eu não gostava de inglês, não tinha essa, não entrava. Eu era uma boa aluna, mas eu não curtia, não sei se era o professor, se era o método, ou o fato de ser muito facilitado, não sei. Se era um fator psicológico, qual era? Você é o problema, sempre é outra pessoa. Sempre tem algum problema. E quando eu tinha 24 anos, minha irmã morava na Inglaterra, e eu estava na faculdade de Direito, Mel, ou é agora ou é nunca. E eu sempre tive essa Uhum. coisa de viajar, sempre viajei muito. Aos 16 anos eu fui para os Estados Unidos, usei aquele básico para dizer assim, quanto é que custa isso? Eu quero aquilo. Uhum. Era o básico. E eu senti quando eu fui para os Estados Unidos que, meu inglês é um zero, né? É zero à esquerda. Uhum. Mas tudo bem. Aí quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui fazer um intercâmbio de 10 meses, que era um ano, uma estadia e 10 meses de curso, 5 horas por dia, o tal do full time. Eu te falo, meu inglês só sabia o presente. Então, eu sou muito cara de pau, comunicativa, eu sou introvertida, mas muito cara de pau. Eu ia Ah, para os não, isso pubs, eu ia para todos os lugares e eu falava, as pessoas vinham falar comigo, principalmente homens, né, vinham falar, olha, não fala inglês, só sei o presente. Começava a falar, mora I live, mora no passado, em Fortaleza. Mora no futuro, onde eu vou morar. Então, eu falava o verbo no presente e dizia assim, conjuga agora aí, meu filho, pro passado, pro futuro. E a você galera aqui ria também. comigo. A galera ria, se espocava e eu comecei a comunicar. Só que teve fatores muito importantes no meu intercâmbio, que eu acredito que é uma coisa que muito brasileiro peca. Eu não vivia em comunidade brasileira, apesar de estar morando com a minha irmã, o meu cunhado era inglês e as minhas sobrinhas falavam inglês e eu era proibida de falar inglês de segunda a domingo depois da igreja. Era isso. Hum. Então, Ótimo. português era proibido na minha casa. E eu vejo muitos brasileiros indo fazer intercâmbio e a primeira coisa que eles vamos procurar a comunidade É, brasileira? fim do mundo, não. Brasileiro é uma coisa. Eu lembro, né, rapidinho, só para te dar alguns exemplos, eu era ciente disso e eu morei numa região em que tinha muito brasileiro também. E brasileiro se olha e já se reconhece, é incrível, né? E aí já Sim. quer fazer churrasco, jogar bola e tudo, e eu só fugindo desse povo. Falei, não, porque chega um momento, e outra, no meu caso, assim, eu tinha vendido um carro para ir. O meu carro, meu carrinho, cadete, 95, coisa mais linda, queimei ele para essa viagem, né, para essa experiência. E aí você consegue calcular o preço do curso, né, o valor que você está investindo no curso, na homestay, nisso, naquilo, no dia a dia, aí você vai perder o tempo, seu tempo dessa experiência. Nada contra brasileiro, né? Obviamente, mas Não, assim, sobe com a galerinha e fica falando português tomando uma, né? Não vira a chavinha, né? Então, não. primeira coisa, excelente, né? Corra de brasileiro, Sim, né? isso é uma coisa que é tipo assim, se você está indo para um país para aprender a língua, e olha, gente, não estou criticando o nosso país, não, os nossos brasileiros, porque isso é uma tendência de todas as comunidades. No curso de inglês que Uhum. eu fiz, eu era a única que tinha essa estratégia. Então, meu professor de Uhum. inglês lá na Inglaterra, ele ficava pé da vida com os outros alunos. Ele dizia assim, eles escrevem muito bem, mas não sei para que eles vêm para cá, se eles vão para casa e não vão falar inglês. Então, a Uhum. pessoa que era da China, do Japão, eu tinha amigos, colegas de tudo que é país, o inglês, a fala não desenvolvia, porque eles realmente iam para casa e iam para a comunidade deles. Então não é uma coisa somente do brasileiro. Porque você sente saudade de casa, é comum, você sente falta de certas coisas, é uma adaptação, né? Às vezes dá dor de cabeça de você estar só escutando uma língua que você não conhece, com certeza. A Mas parte assim, bem bonita. sim, mas eu acredito assim, aquela situação de que eu vivi, de que eu não gostava de inglês, eu realmente me apaixonei porque eu me apaixonei pela Inglaterra. Então hoje é minha terceira temporada na Nova Zelândia. As primeiras vezes que eu vim eu quase não pratiquei, eu fiquei só em casa cuidando de bebê. E mas hoje eu tenho amigos brasileiros. Eu já me dou esse luxo, eu tenho esse luxo de hoje ter meus amigos brasileiros. Mas a minha vida, ela é. A igreja que eu frequento, ela é em inglês, né? Eu trabalho numa empresa em que o inglês é a comunicação oficial, né? Pessoas do mundo inteiro, são 15 nacionalidades numa empresa. Mas eu dou essa dica. Vai fazer Sim. intercâmbio, independente do nível, É. procura se rodear de pessoas que vão falar a língua, mesmo que sejam outros estrangeiros.
Porque o inglês, cada um vai ter uma forma de falar e a gente vai aprender o sotaque da outra pessoa e você vai se tornar uma pessoa realmente multicultural. Vai ser internacionalizado o teu inglês. Eu acho que essa aqui é a Depois do dica que tempo, fica. assim, e outra coisa, Carol, não sei se você, dessa primeira experiência que você retornou, você teve uma sensação assim de, tá, voltei para o Brasil. E aí Sim. caiu uma ficha de, nossa, eu saí para aprender inglês, ou para ter uma certificação, ou para ter um diploma, ou para coisas relacionadas com inglês, mas aí você percebe que essa parte foi uma parte pequena da experiência toda, Ah, né? sim. A experiência como um todo é que é muito maior do que isso, né? E Sim. isso vai te ajudar muito na vida, no geral, né? Então, Verdade. se você se segura lá, se você não se joga para fazer as coisas, né? Se você Sim. não se envolve em atividades, isso é outra dica também, né? Como você está falando, na igreja. No meu caso, eu lembro, eu participei de um time de futebol profissional Sim. lá, de terceira divisão e tudo. Mas, assim, até isso a gente faz, Sim. pela experiência, né? E por aí vai. Isso tudo ajuda muito. Hoje em dia, o grande problema, eu diria, é o seguinte, que é a facilidade de comunicação. Você, no celular, consegue levar o Brasil no bolso, né? Isso é um Sim. problema. Então, eu acho que tem que se tomar cuidado com isso para você não voltar sem ter ido, né? Vamos dizer assim. Sim. Perfeito, voltar sem ter ido. Amei esse daí. Mas é isso mesmo. Eu acho que, olha, tia Eliana, minha tia, a Raila, beijo pra vocês. Mas assim, Ali, eu. Carol, tem muita gente aqui com a gente nessa live aqui que morou fora também, que pode Olha aí, que contribuir legal. com gás e tal. Vamos ver aí se esse pessoal manda umas perguntas ou divide com a gente, pode, né? Dividir aí alguma Experiências, coisa. com certeza. Mas eu acho assim que um ponto muito importante é que hoje você não pode fazer intercâmbio. Existem vários aplicativos de se comunicar com pessoas em inglês. Eu ainda não usei, mas eu sei que existe, tá? Pessoas me falam, você começa a se comunicar com a pessoa em inglês, é videochamada, não é o Ótimo. aplicativo, Hum. aplicativo de dating, mas que hoje as pessoas já podem se comunicar. Então, tentem se comunicar em inglês. Quer praticar? Escreve muito bem, tenta aprimorar tua escuta. Até hoje eu sofro com algumas palavras. A gente vai já falar de accents, É, né? Os é, sotaques. O do difícil. neozelandês é um dos mais difíceis, gente. Sim, Eu sim. atendo o telefone e fico, o que que essa pessoa falou? Que? Então, existe muito essa questão do olha, oi tia, sobrinho na área. E então, existe essa coisa do accent. Bora falar de accent, os Vamos, sotaques. vamos. Quando é errado, quando realmente Sim, é um accent. Vamos falar disso. Fala aí, professor. é o seguinte, primeiro que tem uma notícia boa e outra ruim em relação a Tá. isso. A notícia boa é que ninguém espera que você fale como nativo. Primeira coisa. Eu acho que você não deveria, não você, né, nenhuma pessoa, deveria esperar de si mesmo. Pode até ser um objetivo, uma coisa assim, que se você vai passar o resto da vida naquele país e tal, e você se aproximar dessa produção oral que pode ser confundida com alguém que é de lá. Mas não se espera isso de você. Você não precisa buscar isso, a princípio. Essa é a parte boa, que você pode, então, respeitar um processo de aprendizagem, né, ir Sim. acumulando conhecimento, experiência, desenvolvendo as habilidades todas. E, obviamente, que em algum momento vai ter alguém que num pub, lá em 2 minutinhos de conversa, vai falar assim, você fala um pouco diferente, você veio do Canadá? Né? Se aconteceu, pô, você não fica feliz com isso? Pô, eu sou do Brasil, mas vem cá me dar um abraço, que foi legal. Mas a outra parte é o seguinte, que nós, a parte ruim é que nós, por não, né, não sermos nativos, os nossos erros, eles são intensificados, assim. Então, a Sim. questão de sotaque não é um grande problema para quem está falando. Então, por exemplo, o sotaque do brasileiro não seria um grande problema em outros países para eles compreenderem, Uhum. desde que a pronúncia esteja correta. Então, existe um limite entre as pronúncias corretas e aceitas,
Sim. para depois uma influência de um sotaque muito pesado que faz com que as pessoas não entendam. Esse é um grande objetivo. E isso a gente tem que alcançar. Uma independência na língua, uma fluência, um nível de proficiência em que as pessoas te entendam. Mesmo que você, sei lá, você tenha alguma variação de pronúncia, né? Ou de sotaque ali. Porque estamos falando de inglês internacional, né? Sim. Quando você está numa imersão, quando você está numa situação mais a longo prazo, isso tende a diminuir, né? Sim. E eu acho que as pessoas, quando estão lá fora, têm que ficar antenadas com isso o tempo todo, para que elas continuem melhorando e melhorando e melhorando o tempo todo. Sim. Então, estudando, por exemplo, eu acho que é uma boa, mesmo a pessoa morando fora já há algum tempo, sentar e estudar, se ela puder fazer um curso, continuar, né, frequentando Sim. uma escola, seria excelente, né? Para que você vá com o tempo, para que você acelere esse processo. Porque até você descobrir que aquele sonzinho que você sempre falou e as pessoas entenderam está errado, às vezes demora muito. E acaba, né, você passando por situações, às vezes, que não são legais, e por aí vai, né? Tem Sim. vários exemplos de sons que a gente é viciado e que acaba não colaborando muito na hora da comunicação, né? Mas, Sim. resumir isso, respeitar o accent, né? Beleza, a pessoa veio da Índia, a pessoa veio do Brasil, veio do México, veio da China. Então, ela espera-se um determinado jeito de falar. Sim. Mas, essas pessoas têm que chegar num standard, assim, né? De pronúncia, para que todo mundo entenda, né? Sim. Então, basicamente é isso. E outra, fingir sotaque também não é legal. Né? Sabe Não. aquela coisa de ter uma impostação que é óbvio, assim, fica óbvio que a pessoa está forçando a barra para dizer de uma forma, né, para ela Sim. soar nativa. Isso muito feio, porque o nativo percebe em duas frases que você não é nativo e Sim. que você tem algum problema na garganta, não sei. Mas existe aquela coisa que quando você muda a chavinha para o inglês, a voz muda, a entonação muda, não tem jeito, porque a tua memória é conectada da forma como você aprendeu. Mas a gente falaste num ponto, pronúncia e sotaque. Mas como é que fica essa questão quando eu vejo americano pronunciando errado pra gente, se for comparar com o inglês? Não é errado, eles pronunciam diferente. Eu tive um jantar, olha que engraçado, eu tive um jantar, não vou falar na casa de quem, e tinham 3 ingleses. A Eni está perguntando, ó, confusões de pronúncia já colocaram vocês em situações de Já, constrangimento? vou já falar, Eliane. E aí você tem três pessoas inglesas, regiões diferentes, e aí ele queria falar pimenta. Aí o menino tava falando, você gosta de comida muito apimentada? Aí o outro falou, quê? Pimentada, spice. Aí ele, spice. Ele falava assim, spice. Aí ele falou, o que tu tá falando? Ele falou, hot, nanana. Aí eu falei, da onde tu é da Inglaterra? O menino falando. Então, os ingleses, tem entre eles. Então, é uma linha muito tênua essa questão de sotaque e pronúncia de estar É. errado e certo. Então vai depender muito também de onde você está, porque mesmo os nativos, é só comparar com o Brasil, gente. O povo do norte não vai entender muitas vezes as pessoas do sul do país. E você tem E isso essas não é um grande questões. problema, porque com um pouquinho de boa vontade, a gente vai se adaptando, não é? Então, Sim, assim, sim, é uma questão de adaptação. Por isso que a pessoa tem que se preparar muito antes de ir, porque o inglês que ela estudou no Brasil, por exemplo, quando eu cheguei lá na Austrália, eu senti isso muito, sabe? Por mais que eu tenha estudado com materiais, né, de repente, das duas vertentes, assim, americano, britânico, etc., é, eu tive um choque, mas depois de algum tempo você vai se adaptando, você tem que se abrir para isso. Não é que você está aprendendo sim, uma outra língua, mas tem sim. essa dificuldade sim, né? Não tem jeito. Sim. Tem que passar. E aqui na Nova Zelândia, como a gente tem pessoas de todo mundo, é um país multicultural. Então, tipo assim, eu vivo surround, não é aquela coisa assim, só inglês americano, só inglês britânico. Quando eu estava na Inglaterra, eu realmente estava, eu morava no interior, não estava morando em Londres.
você escutava o inglês puro. Então, era aquele inglês nativo. Aqui é de todos os lugares. Tem americano morando aqui, tem ingleses morando aqui, tem o kiwi morando aqui. Mas olha, eu vou responder uma perguntinha aqui, que é a questão se eu já passei alguma vergonha. Olha, já passei várias de pessoas rirem da minha cara assim, só que eu não vou me lembrar agora perfeitamente uma. Não vai vir, Eliane, mas eu te confesso que várias vezes. Várias vezes as pessoas acham graça. Carol, o que tu falaste mesmo? Aí eu digo, quê? O que foi que eu falei? Aí eu tô tentando falar isso. Aí todo mundo começa a rir. Só que eu acho que a minha espontaneidade, a minha cara de pau, e eu tô nem aí eu aprendo naquele momento e a gente Pronto, segue. Mas já deu pronto. confusão. Ainda mais quando tu tá numa discussão, num relacionamento. Mano, pega um dicionário. Eu lembro que eu namorei um inglês, Ross. E até hoje a gente tem contato. Quando eu ia Nossa, falar melhor com inglês. ele, melhorou meu inglês porque eu namorei um ano com ele quando eu tava lá, né? Então, eu pegava o dicionário, quero falar contigo, pra não fazer nenhuma confusão, meu filho. Eu quero dizer essa palavra, eu quero falar... Acho que até na hora de brigar, bora carregar o dicionário com a gente. Mas olha, já foram várias situações constrangedoras e eu já tive constrangimento, assim, até muito sério, de pessoas que elas não têm convívio com estrangeiros e elas não estão abertas para aceitar uma pessoa que fale diferente. E é um ponto que realmente é mais até conflitante. Porque quando você fala, ela já tem aquela reação. Você não fala inglês perfeitamente, mas isso é muito raro de acontecer. Geralmente as pessoas estão ali para tentar entender o que você está falando, tentar te ajudar. Mas isso já aconteceu comigo e foi muito frustrante. Eu digo assim, meu Deus, não aguento mais essa mulher falando desse jeito comigo. Já É porque aconteceu. tem gente idiota em todo lugar do mundo, né? Não adianta, Sim, não adianta achar que todo mundo é bacana, né? Vai ter sempre esse espírito de porco aí, né? Sempre tem. sim. Eu já tive Olha algumas, aqui. assim, história de trocar palavra. Por Sim, exemplo, eu trocar, por exemplo, foi, ao invés de eu falar mattress, colchão, eu falei sim, waitress, garçonete. Aí você sim. imagina contando uma história. Sabe quando você grava primeiro o som, né? E já sai usando? E eu tava empolgado contando uma história que eu tinha ido na casa de um amigo meu e dormi lá na noite anterior, e ele me Uhum. emprestou um colchão, um mattress. Só que o colchão que ele emprestou era duro, ele não era confortável, então eu ficava girando ele, dormi mal, porque eu ficava apertando ele para ver onde era mais macio para tentar dormir e tal. Agora, você imagina eu contando essa história lá na minha homestay, e em vez de falar mattress, eu falei waitress. Eles acharam o bico, quer dizer, pegar uma garçonete, virar ela a noite inteira, né, apertar ela, dormir em cima dela. Então, esse tipo de coisa, assim, não tem como. Você é cara de pau, avança rápido para aprender e leva com você umas histórias engraçadas, pelo menos, Sim, sim. ou não dá, ou você tem que nascer de novo, né? Então, É, não tem. Mas olha, tem a Gabi Lucena, ela tá falando assim, é terrível entender alguns ingleses, até os neozelandeses fica fácil de entender perto de alguns ingleses. É engraçado, porque isso vai muito da experiência que você teve. Para mim, o inglês britânico ele é o mais fácil de eu compreender, porque eu aprendi originalmente o inglês na Inglaterra. E o inglês neozelandês já fica mais difícil. Então, acho que depende de onde você. O inglês americano, para mim, infelizmente, dói meu ouvido, né? É aquela coisa, não tem identificação com a cultura e também não tem identificação com o som. E aí fica muito no meu ouvido. O neozelandês é engraçado que, apesar de morar aqui na Nova Zelândia há 3 anos e a minha terceira temporada aqui, eu tenho mais experiência com pessoas do mundo inteiro do que kiwis mesmo. Eu não tenho muita. É raro o meu contato com eles. O trabalho onde eu trabalho é totalmente de gente de todo mundo. Mas eu vou dividir só uma coisa engraçada, que ontem uma amiga minha dividiu comigo um vídeo de um neozelandês no TikTok, que ele estava falando assim, como é que eles abordam garotas. Mas esse passa a parte. Mas o mais engraçado é que ele dizia assim, vamos dar uma voltinha ali no deck. Sabe o deck onde você tem aquele negócio de madeira? É a mesma coisa em português, né? O pier, né? Um Sim. pier. Tem um deck na minha casa. Sabe como é que eles falam? Dick. Alguém sabe o que é dick em inglês? Aí todo mundo fica assim, tá me chamando pra andar no teu pi?
Não posso falar o que é, mas é engraçado porque cada um Nossa. é a diferença do neozelandês para o inglês e de norte a sul vai ser diferente. Então são palavrazinhas que até pra gente, que a gente aprende de uma forma e eles falam diferente. Eu tenho muito, eu falo mesmo, é muito desafiante para mim o compreender muitas vezes eles. O meu pastor, ele é estrangeiro, então ele é alemão, não, holandês. E ele tem um inglês fantástico. Eu entendo ele maravilhosamente bem, mas já fui para outras igrejas que eram locais daqui e eu ficava, que essa pessoa está falando? É um Então, eu exercício, né? acredito, Lucena, eu acho que é muito de como você aprendeu o inglês, aonde você tem mais contato. Se você é uma pessoa que tem muito contato daqui, a tua audição, ela vai se adaptando, né, à tua experiência. Então, eu compreendo muito mais estrangeiros, porque parece que é sugestivo para o meu cérebro. A pessoa está tentando falar alguma coisa e eu já capto, Uhum. mesmo sabendo que ela está falando errada, porque eu tô o tempo todo falando com muitas pessoas estrangeiras. Mas vamos, ai meu Deus, para a Uhum. parte mais Ah, desafiadora. ah. Quando a gente pergunta para os professores de inglês aqui, eles falam que os brasileiros eles são fáceis de ser identificados por algumas situaçõezinhas. Uma é que a gente tem a mania de botar o i em tudo no final, pronunciar o i no final. A outra é a conjugação do verbos regulares no passado, Ah, né, que é o tal do id. E o TH, que é aquela história que acho que todas as nacionalidades têm um problema do botar a linguinha e uhum. falar o TH. O que tens Sim. de dizer? Tem mais outras coisas que tu acreditas que os brasileiros têm mais dificuldade? Ah, eu acho que na geração de pensamento, né, na estruturação das ideias, né, porque a gente tende a deixar a gramática um pouco de fora, e aí existem alguns itens de gramática que são exclusivos da língua inglesa. E a gente caminha muito baseado no português, né? A gente avança gramaticalmente no inglês, apoiado nas regras do português. Então, por exemplo, alguns tempos verbais, tipo, o conhecido e odiado present perfect, né? Para brasileiro usar present perfect é só sobre tortura, é só numa prova, é só numa prova assim, né, oral e tal. Mas eu diria que isso que você falou, né, os sons do ED, que são que assim, que é um toquezinho super tranquilo, sossegado para a gente aprender e que realmente o brasileiro não leva isso para frente, não tende a aprender e pronuncia do jeito que vem. Vê o ED ali, ou sabe que vai pronunciar o ED, ele chuta, vê se dá certo. Mas tem uma regrinha legal para a gente aprender isso aí super de boa. Né? Sim. Tá. Então, diga lá, professor. Tem alguém que queira fazer mais perguntas? Que daqui a pouco ele vai fazer um teste comigo, vocês vão se espalcar de rir, vão ver que eu não vou acertar nenhuma. Ai, meu senhor, que meu pai não veja e pensa assim, minha filha, investi tanto em você, você está morando tanto tempo fora, o teu inglês ainda tá arrastado. Boa. A pressão da família. Tem duas pessoas aqui da família e eu posso falar isso. Pior do que o exame de Cambridge, sabe qual é o exame? O exame da avó Rosa. Porque tem alguém na família que vai olhar para você e vai falar assim, não, será que esse cara aprendeu? Será que essa pessoa aprendeu mesmo? Aí fica falando para você traduzir música, entendeu? Fica te colocando contra a parede. Eu lembro, eu falo da avó Rosa porque aconteceu assim uma vez. Depois que eu voltei, uma vez recebi a visita de um rapaz da Suíça. E aí a gente passou na casa da minha avó rapidinho para tomar um banho, não sei o quê. E a gente teve que conversar um pouquinho em inglês, né? Você acredita que antes de sair, minha avó virou para mim e falou assim, olha, eu tô achando que seu inglês não tá muito bom, não. Eu falei, vó, por quê? Não, porque parece que eu tô te entendendo. Ele não tô entendendo. Quer dizer, na interpretação dela, ela ouvia eu falando inglês, sem entender o conteúdo, mas reconhecia a minha voz, né? E se aproximava mais de mim. Para ele, era mais um alienígena, uma distância muito grande. Ou seja, eu não falava inglês direito e ele falava bem. Então, tem a pressão da família também, né? Sim, sim. Mas sabe o que é engraçado? Eu faço programa de rádio há 2 anos para estudantes internacionais. Eu sei que meu inglês não é o nível dos melhores. E eu sempre falo para a estação de rádio, vocês não se incomodam, porque muitas pessoas internacionais fazendo programa de rádio em inglês. E eles é engraçado que a cultura de abraçar, né? Eles falam, não, Carol, a gente gosta do conteúdo,
A gente sabe que, de alguma forma, a mensagem está passando e que vocês estão ajudando estudantes internacionais. Eles compreendem a linguagem, né? A gramática Olha, não vai ser perfeita, a pronúncia não vai ser perfeita, mas a gente acha maravilhoso que vocês estão vindo aqui. Que nem tem uma brasileira não, uma americana, que eu amo, que ela é gostosona, que ela não sei se você já ouviu falar, que é a minha professora, e todo mas, mundo adora. mas, Minha professora gringa, né? Minha professora gringa. E nossa, né? assim, e ela aprendendo português, e a gente acha lindo, né? A gente acha maravilhoso as pessoas estarem aprendendo português. Gente, tem gente que você vai encontrar no caminho que vai só rir da tua cara, falando que você está falando errado, e outros vão te abraçar e vão te aceitar e vão te ajudar. Mas e aí, tu preparaste umas Ó, palavrinhas para mim? eu vou Já que ninguém colocar quer fazer aqui mais no. perguntas? A Aline falou que Ah, já tá falou aqui, ó, guilty. rapidinho. Meu marido é europeu. Deixa eu só ler aqui mais um comentário. Olha, Tá. Rodolfo. Meu marido é europeu, não via diferença no nosso sotaque dentro do Brasil, do norte, nordeste e do sul. Olha, que Só bacana, interessante. viu? Porque geralmente até a gente sente, né? Uhum. Eu tenho visto Deixa alguns eu. canais aqui no Brasil que todos eles assim costumam mencionar, né, a diferença quando eles viajam e tal. Talvez, eu não sei explicar esse fenômeno dele não perceber as diferenças, né? Talvez tenha Sim. sido as pessoas com quem ele lidou, né, que não tenham Uhum, sotaques tão fortes, né? Pode ser. sim. Aí aqui a Luciana falando que o inglês dela é bem americano, então imagina ela compreendendo o inglês britânico. É o meu inverso. A gente vive Tem que situações opostas. mergulhar, tem que Ó, já mergulhar lá. falei guilty ao invés de cutie. Cute. Cute. Acontece. Rodrigo na área aqui. Deixa passando. Olha a Cuca, minha amiga. Ela que deu o nome para essa live, Lolin Talks. Ô, avó. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Porque eu já estou nervosa que eu vou. Ai, meu Deus. Professor, vai ter que ensinar a gente essas palavrinhas. É para eu ler o que tu me mandaste? É? Ô, Carol, deixa eu colocar aqui, deixa eu colar as palavras A gente tem para que 12 todo mundo. minutinhos. Tá, isso, fiz uma listinha aqui de palavras, tá vendo? Ok, Aí, você viu ali? deixa eu ver. Ok. Bless. Ó, e aí você vai falar cada uma delas. Como a gente é amiga, a gente é conhecido, se você errar, vou tocar uma sirene. Pé, tá? Tá, Só vai ser pra. todas. Bora todas. Bless. Bless. Ah, Bless. gostei, assim, Prom dessa no final aí, foi bem legal. Ah. proms. Proms. Eu não falo ID, prompted. Não, é prompt. Aí essa segunda vez que você falou ficou meio alto e você deu a entonação ali. Não. Depois eu vou voltar e vou Prompts. falar todas elas. Ah. Prompts. Laughed. Parked. Stop. Pass. Wash. Deixa eu só falar uma coisa antes de continuar. Ah. Tem uma técnica e que é excelente. Você tem uma malandragem na hora de falar, porque você sabe, você é casca grossa do mundão aí. E aí, você não vai falar assim bonitinho, blessed, promised, laughed, esse bem pronunciado. Você engole esse último som e como vai, você sempre vai falar em contexto, né? É. Então, as pessoas vão te compreender e não vão nem perceber que esse ED, o som do ED não foi muito bem pronunciado, né? E até porque você não vai falar lista. E aqui não tem contexto nenhum, essa lista que eu passei não tem contexto, né? Então, por isso que essa vivência, ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas vamos lá, ó. Não, mas Eu vou ler. vamos falar que existe a técnica, que existe o ED pronunciado como ID, ele mudo, certo? E ele como E no final, né? T no final. Deixa Não eu é isso? esclarecer. São 3 tipos de sons. O som de T, som de T, som de ID, esse ID principalmente em países que têm uma influência mais britânica.
Nesse mesmo caso, é o som do ED para os países com uma influência mais americana. Ah, E tá. ou Então o ED no americano ele é mais forte, porque a gente não pronuncia quase o ED, né? Eu não, é, a gente não fala stop it. então, mas esse caso é o som do T. Quando É, stop it. É stop it. veja, stopped, stopped. Stopped. Então, veja bem, É. você tem esses três tipos, né? A questão é, tá, mas quais são os casos? Em quais casos que eu vou pronunciar com som de T? Em quais casos que eu vou pronunciar com som de ID? Em quais casos eu vou pronunciar com som de D? Tem uma regrinha que eu aprendi uma vez que se chama fica para salsicha plus X. Ó, É. Não é salsicha, não. Se você falar correto, salsicha não dá certo. tá. Fica para salsicha plus X. Por que isso? É só para você decorar que os verbos regulares terminados com som de F, de fi, de K, de fica, de P, para, de S, de sal, de SH, CH e mais X. Então são sete sons que você, quando coloca o ED ali, aquele ED tem som de T. E são os primeiros aqui, ó. Vamos começar pelo left, ou laughed, né? Ok. O verbo termina com som de F, né? Apesar do verbo no infinitivo terminar com GH, aquele GH tem som de F. Portanto, o ED que você colocou ali tem som de T. Então, você sai do som do F para o T. Então, laughed ou left. Left. Uhum. Isso. Então, o restante lá, ó. Parked, Parked. stopped, Stopped. passed, Passed. washed, watched, Watched. It. watched. Esquisito, né? É. I watched TV yesterday. É esquisito. Yeah. Relaxed. Exactly. Relaxed. Beleza. E aí, você tem dois casos, que é o som do ED ou do ID. Aqueles terminados com som de T ou D. Por exemplo, started. Started e ended. Ended. Isso, porque terminou com som de T e som de D. Portanto, recebe o som de ID. Aí, se você decorou isso, fica simples, porque a gente acabou de falar das exceções. A maioria absoluta é o som de D, por exemplo. Played, preferred, cried. Então, a maioria é som de D, 7 casos com som de T e 2 casos com som de ID ou ED. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou ter que decorar tudo isso? Na verdade, você só fica sabendo que existe e você fica com o seu ouvido bem atento e isso começa a ficar meio que natural. Você percebe que... primeiro você começa a perceber, depois que você aprendeu isso, tudo aquilo que você assiste, toda a conversa que você ouve, você começa a perceber que eles realmente aplicam isso. E, de repente, você se vê fazendo isso também, de tanto que Naturalmente. você se vê naturalmente. Então, decorar necessariamente, né? Cuidado para... Assim, não tem exceções. Cuidado que, às vezes, a palavra termina com ED, mas ela não é... Aquele ED não foi adicionado, faz parte da palavra. Eu me lembro aqui 2 casos. A palavra wicked terminaria com o som de K, né? Mas, na verdade, ela não é um sufixo aí. Então, eu falo wicked mesmo e naked, né? Tem um som de K, mas naked tá. Mas, professor, ó, a gente está com 5 minutinhos. Então, antes que acabe a live, eu quero anunciar para vocês que o Lolin Talks, que começou durante a pandemia, vai se tornar um novo podcast no Plays FM, numa rádio neozelandesa e sendo gravado em português. Eu faço o programa para estudantes internacionais, que é o Speak Up Foreigners, e eu faço ele em inglês, né? E agora a gente vai ter um podcast na estação de rádio, vai poder escutar na rádio e escutar depois numa estação inglesa. É isso aí, a Lolinha se aventurando para outras trilhas, né? Não só as trilhas que eu faço aqui. E
Provavelmente o Luciano vai estar com a gente, pelo menos uma vez por mês, dando umas dicas de inglês que vocês podem escutar no futuro, porque o podcast você pode ter acesso a qualquer momento. E Luciano, faz aí, vende o teu peixe, fala da escola antes da gente se despedir. Muito obrigado por estar aqui hoje. E eu amo te ter como meu ex e sempre professor, você sempre me apoiando nas minhas aventuras. Fala aí, meu Legal. amigo. Então, nós aqui em Birigui estamos numa fase inicial, né? Tia Aline, numa fase inicial aqui da escola, estamos bem assim, ativos agora na forma de ensinar à distância, né? Notou o nosso curso Skype Lessons tem tido assim, bastante procura, né? Sim, Então, eu acho que o estudo hoje em dia vai se adaptar bastante, né? Não vai sim. ser mais a mesma coisa. E nós estamos preparados porque a gente sempre teve os nossos cursos online, né? Então, quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer necessidade, o contato está aí, chama a gente para conversar, faz uma aula online para saber como é que funciona, e tudo mais. A gente vai estar presente sempre agora, né, Carol? Então, a gente vai conversando de novo e dando mais informações. É isso. Para vocês que assistiram a gente ou que vão assistir depois, porque o vídeo vai ficar aí, né, para todos poderem conferir. Um abraço, uma semana maravilhosa. Obrigada por estarem aqui no Lolin Talks. E mandem suas perguntas. O Luciano está aberto para, sabe, responder, para dar umas ajudinhas aí. Não sumam, tá? Fiquem em contato. Segue a gente no Instagram, Facebook, em tudo. Vamos compartilhar informação para todo mundo, tá bom? Um abraço, Luciano. Um beijo, um Tchau. abraço, boneca linda. Tchau, tchau, tchau.